Oi, estou aqui. Oi. Vamos começar agora? Tudo bem? Tem problema, já estou preparado aqui. Está preparado. Ixi, agora essa legenda aqui. Desativar legendas. Aqui. Então. Oi? Aqui, Ricardo. Eu acho que tem gente para entrar. Essa é a última mesa, fazer uma apresentação de peça? Não, encerramento. Eu até pensei nisso, mas a gente não tem esse. Isso exigiria um outro tipo de. Pronto, vamos lá então. Isso aqui funciona né? Bom, boa noite. Então, vamos dar início à última mesa do dia, da jornada. E eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos nossos participantes. Tá? Vou começar pelo Ricardo Tadeu Caires Silva, tá? Que é graduado e mestre em História pela Federal da Bahia e doutor também em História pela Federal do Paraná. Atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Paraná, Unespar. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil e Império, atuando em temas como Bahia, escravidão, século XIX, abolicionismo, legislação emancipacionista, Lei 10.639 e o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e educação dos negros no Brasil. Faltou alguma coisa? Ele deu, Ricardo. Então, desculpem. Faltou alguma coisa? O segundo palestrante é o Rogério Budaz, é musicólogo, com interesse em instrumentos antigos de corda dedilhada, teatro musical luso-brasileiro e conexões musicais afro-ibéricas. Sua pesquisa recente focaliza a circulação atlântica de músicos e repertórios em aspectos como poder, etnicidade e reconfiguração cultural. É autor de 4 livros e de vários capítulos em revistas diversas. É intérprete de alaúde. Desculpa. Possui bacharelado em violão clássico pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, mestrado em musicologia pela USP e doutorado também em musicologia pela University Southern California e atualmente é professor e chefe do departamento de música da University of California, Riverside. O terceiro é Alain Youssef, é graduado em História pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado em História Social pela mesma instituição, tem experiência na área de História com ênfase em política, diplomacia, tráfico negreiro, escravidão e abolição no Império. É membro do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial e coordenador do Núcleo de Pesquisa Capital, Estado e Trabalho, a crise da escravidão negra no longo século XIX. É autor do livro Imprensa, Escravidão, Política e Tráfico Negreiro no Império do Brasil, pela Intermeios, lançado em 2016, e atualmente trabalha em um outro projeto de livro que visa analisar o processo abolicionista brasileiro numa perspectiva global. Então, eu passo a palavra para os nossos participantes, lembrando que vocês têm entre 20 e 25 minutos para a apresentação. Bom, obrigado. Estão me ouvindo bem? Bom, então, novamente, boa noite a todos, a todas e todes. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite da Mariana, da professora Iris, e dizer que é um prazer ver um evento como esse acontecendo, porque a discussão sobre a história do teatro no Brasil, né, sobretudo a ligação com a questão da escravidão, ela merece ser mais estudada. E
até quando a Mariana me convidou, tinha um tempo que eu não visitava esse assunto com profundidade, e eu acabei descobrindo o livro do professor João Roberto Faria, esse novo, né, que teria me ajudado imensamente há 10 anos atrás, quando eu comecei a tocar nesse assunto. E esse assunto chegou até a mim por conta das minhas pesquisas sobre a abolição na Bahia. Consultando, né, os periódicos na Hemeroteca Nacional, eu me deparei com anúncios de festivais abolicionistas e mencionando uma personagem que eu estou escrevendo uma biografia, tem exatamente esse tempo, uma década. Não sei se eu vou levar mais uma para terminar, e agora eu escrevi a parte do Império, falta a parte dele na República. E aí, a partir disso, eu comecei a prestar mais atenção nas notícias e percebi que havia muita coisa, muita divulgação, sobretudo aí dos últimos anos, 5 anos aí da década de 80. Então, fui reunindo essas notícias meio que de forma aleatória, e depois eu vi que elas se ligavam, né, ao contexto que eu estava estudando. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um esforço de entender a participação dos artistas de teatro, aí envolvendo músico, atrizes, cenógrafos, né, enfim, todos dramaturgos, dentro dessa luta, né, e tentando, vamos dizer assim, pensar o peso que essa participação teve para o sucesso final, né, na luta pelo fim da escravidão. Lá, quando eu comecei a pesquisar, né, havia como referência também trabalhos ainda iniciais da professora Ângela Alonso e do professor Eduardo Silva, da Fundação da Casa Rui Barbosa, né? E, como eu falei, a gente ainda tateava. Hoje, com o livro do professor João Roberto, acho que esse processo vai ser muito mais rápido, né? Então, nesse estudo que eu vou apresentar, a ideia é fazer uma imersão bem particular, né? No caso, por meio da Companhia Julieta dos Santos, que percorreu o Brasil aí entre 82 e 1884, se apresentou na maioria das capitais, e ela teve uma estadia prolongada na Bahia, e foi essa interação com o movimento abolicionista que eu estudei. Então, a ideia é falar um pouco, brevemente, da companhia, e mais sobre o impacto da estadia dela na Bahia e, enfim, o que isso trouxe para o movimento, né? Então, são, em linhas gerais, esses objetivos, porque no começo algumas indagações me incomodavam, né, no sentido de pensar, esses abolicionistas, ou melhor, essas companhias eram apenas contratadas para realizar os espetáculos, ou de fato havia um compromisso de alguns desses atores, atrizes, né, enfim, com questões básicas, mas que aos poucos a documentação foi respondendo, né? Então, eu queria entender essa ligação e, a partir daí, pensar um campo cultural, como que, se é que havia um campo cultural propício ao florescimento das ideias abolicionistas e como o teatro interferiu para potencializar essas ações. Bom, então, lá para a Bahia, eu listei aqui 4 ou 5 companhias, né? Foram as que mais apareceram na documentação, mas eu não fiz uma investigação profunda mapeando toda a documentação. É algo que é muito trabalhoso, não era o meu objetivo. Mas essas que estão aí merecem destaque, né? A Companhia Dramática Julieta dos Santos, que é a que eu vou falar um pouco hoje, né? Porque ela tinha
seu empresário e mentor, o Francisco Moreira de Vasconcelos, um abolicionista declarado, e o poeta Cruz de Souza, que é engajado, melhor dizendo, né, nessas atividades, já tinha alguma experiência no Rio Grande do Sul, e ele é convidado a seguir a companhia, e ele não só participa, trabalhando como redator e ponto da companhia, como ele vai fazer essa ligação com os abolicionistas locais, vai proferir conferências e por aí vai. Então, além da Companhia Julieta, a Ribeiro e Guimarães, que tem também uma abolicionista muito importante, que é a atriz Ana Chaves Guimarães, que era paulista, casada com um português, e ela escreve um drama, Os Abolicionistas. Então, uma conclusão, né, já antecipando aqui, que eu tirei no estudo, é que o teatro ele marca com muita força a entrada das mulheres na campanha abolicionista. Não só escrevendo peças, atuando, mas também, através dessa ligação, elas vão participar de atividades subversivas, vão acoitar escravos, contribuir numa rede de proteção, né? Isso a gente pode perceber numa documentação, né? De uma forma mais, vamos dizer assim, mais indiciária, mas está presente. E a outra empresa, né, a Soares e Medeiros. Existem dezenas de outras, né, como o livro do professor João Roberto mencionou. No caso, a minha pesquisa ficou mais nestas aí por conta da temporalidade que eu estudei. Então, de 81 até 86, 87, foi o que eu pude acompanhar até agora. Bom, então, falando rapidamente da Companhia Julieta dos Santos, ela foi uma atriz mirim que nasceu numa família de artistas, né? Avós, pai, mãe, todos já acostumados aos palcos, e numa dessas apresentações o Moreira de Vasconcelos, que também era ator, ficou encantado com a performance dela e decidiu montar uma companhia e adaptar peças, né, para que ela pudesse, inclusive, rivalizar com uma atriz mirim italiana que, à época, também fazia muito sucesso no Brasil. E assim foi fundada essa companhia, Julieta dos Santos, e a partir dali, no interior de São Paulo, ele empreende uma turnê. Ela vai primeiro para o Rio Grande do Sul, a terra natal dela, passa, né, por locais como Curitiba, Desterro, né, Florianópolis, e depois vai até o Pará. Acho que mais à frente tem um mapa, se você puder. Isso. Então, nesse mapa aqui, a gente pode perceber em vermelho, né, esse caminho. Então, inicia em São Paulo, primeiro, eu acho que por conta até das ligações, dos laços familiares da Julieta, e depois, então, ele faz esse caminho de volta, né? E isso foi interessante na minha pesquisa, porque até então eu não tinha dimensão, né, como historiador e praticamente sem conhecer nada da história do teatro, da origem da companhia, se de fato, né, tinha essa capilaridade. E quando eu fui percebendo na pesquisa na hemeroteca, que a gente pode jogar lá para dar todos os resultados, e saiu, né, notícias de todos os lugares. E aí eu falei, nossa, tem alguma coisa interessante aqui. Porque na década de 80, a partir de 82, é quando a Confederação Abolicionista, né, 82 e 83, ela é formada. O patrocínio, inclusive, viaja para o Nordeste. Nessas viagens, a gente vai ver que na Bahia é fundada a Libertadora Baiana, que é a sociedade mais importante do período, que tem um jornal
chamado Gazeta da Tarde, por inspiração dele. E eu percebi também, nessa pesquisa, que vários dos membros da equipe, eles viajavam a pretexto de vender assinaturas para outras províncias. E aí eu pensei, falei, tem a ideia de uma rede aqui de colaboração, e a partir daí, então, foi que eu falei, bom, eu vou investigar quem são essas pessoas dessa companhia. E aí, a primeira foi a Julieta, e eu dei sorte, porque o Moreira de Vasconcelos já tinha alguma coisa escrita sobre ele, né, sobre a figura dele. Se quiser voltar um pouquinho. Então, ele sai de casa muito cedo, né, briga com os pais para fazer teatro, aos 16 anos. Os pais eram comerciantes, então ele tinha algum meio, né, não nasceu pobre, e, a partir daí, ele começa a atuar, empresariar, e se destaca como dramaturgo, né, no livro do Cílio Bocaneira Júnior sobre o teatro na Bahia. Ele fala de vários autores, dramaturgos, e um dos que eles mais dão destaque é o Moreira de Vasconcelos, né? Inclusive, acho que aí mais à frente vai estar listado aí as peças, né, que ele escreveu. E, então, a partir da trajetória dele, eu tive essa certeza e comecei a tentar investigar os outros membros da companhia, e aí cheguei ao Cruz e Souza, e as notícias foram batendo. E, então, eu percebi que se tratava não simplesmente de um evento artístico qualquer, mas havia esse compromisso, porque no repertório, além de outras peças, havia muitas peças de clara propaganda abolicionista. Eu vou, mais à frente, está listado isso, algumas dessas principais. Ontem o professor João Roberto já falou de algumas delas, né, mas que a Companhia Julieta encenou, que era carimbada nos espetáculos, estavam essas aí: A Filha da Escrava, O Escravo Fiel, A Coge Opulento, Demônio Familiar. E eu coloquei A Cabana do Padre Tomás, não é uma das preferidas, mas estava também no repertório de outras companhias, né? Outro dado interessante da Companhia Julieta é que, além do Cruz e Souza, tinha também o Arthur Rocha, que era um dramaturgo negro, abolicionista convicto, que escreve, né, a peça especialmente para ela. Então, o sucesso da Julieta faz com que vários escritores escrevam ou adaptem peças para ela, e muitas vão ter essa ligação com a escravidão. E o sucesso também está ligado ao fato dela ser uma criança que vai estar submetida nessas cenas a situações humilhantes, constrangedoras, né, que vão sensibilizar aí o público, como no caso da Filha da Escrava, que ontem aqui foi falado um pouco do enredo, né? Pode pular também a... Tá, então, pode deixar nessa aí. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, né, na ideia do impacto, do efeito. Porque quando a gente pega, por exemplo, um ano e lista todas as companhias teatrais que se apresentaram em Salvador, nós não vamos encontrar mais do que uma dezena de companhias teatrais. A Julieta, por exemplo, em 84, eles ficam 2 meses e meio, quase 3 meses lá. Então, ocupava o principal teatro. E aí eu fiquei pensando, será que tem, de fato, um impacto, ou essa ação é uma ação, vamos dizer assim, que tem um alcance limitado ali àquele circuito dos abolicionistas, né? E aí eu fui para o conteúdo das peças, né, que ontem também foi falado. Então, a ideia desses dramas era expor, né, de uma forma mais realista possível, as atrocidades da escravidão. Então, vai haver
desde a década de 70, né, nas peças, uma condenação moral da escravidão, associado sempre ao atraso, à barbárie, à crueldade, e eles vão se valer justamente de episódios como esse para poder sensibilizar o público. Então, a ideia da propaganda era mudar a cabeça das pessoas e fazer com que a opinião pública ela fosse cada vez mais favorável à abolição, né? Essa é a ideia. Então, nesses dramas são expostas cenas, passagens de castigos físicos, de violência sexual, de atos de compaixão, né, sensibilizando para a questão humanitária, e muito também da ideia do patriotismo, né, de que o Brasil, é até duro falar, né, em patriotismo no contexto que a gente está vivendo, mas na época essa palavra é muito recorrente, no sentido de que eles acreditavam que se o Brasil não resolvesse a questão da escravidão, a gente não seria um país completo. Então, era necessário dar esse passo para que a nação fosse adiante, né? Então, há esse apelo o tempo inteiro para a questão da pátria. E a ideia, então, dos espetáculos serem públicos, contando com cenas onde isso era potencializado, inclusive com ações espontâneas, né, de pessoas que iam lá libertar escravizados. Bom, aí em particular, acho que meu tempo já está quase acabando, em particular, é interessante a gente analisar os festivais abolicionistas, porque a gente vai achar companhias que vão à capital, ficam ali um mês, dois, apresentam uma ou outra peça, mas a gente não percebe um engajamento maior. Nos jornais não mostram isso. Mas, em alguns momentos, sobretudo depois da abolição no Ceará, começa a haver uma organização, pelo menos, de uma cerimônia anual de um festival abolicionista em Salvador. E esse festival ele amplifica a apresentação artística, porque isso envolve o teatro, propriamente dito, a representação de uma peça, bandas de música, então, geralmente contando com os corpos de polícia, né, e outras associações musicais, alforrias que são feitas no palco, além de algumas conferências, né, geralmente de membros dessas sociedades. Então, havia esse conjunto, né, que fazia que essa programação ela se estendesse por horas. Algumas delas até culminavam em passeatas, como foi feito por ocasião da escravidão na província do Ceará, né? Então, a gente pode ver que, de fato, a repercussão ela é importante, né? Fiquei pensando não só em quem vai assistir, o público que vai assistir, porque, nesse momento, em Salvador, se tem menos de 5 mil pessoas na condição escrava, né, de escravizada. Mas Salvador ela está, vamos dizer assim, olhando para onde a concentração da escravaria está, que é o Recôncavo Baiano. E o tempo inteiro há esse trânsito, né, por Salvador ser uma cidade portuária e ter a ligação da Baía de Todos os Santos. Então, isso chega nos engenhos, chega no interior, através das resenhas dos jornais. A gente percebe também que as peças são vendidas, algumas, as Filhas da Escrava, por exemplo, a Coja Opulenta, encontrei anúncios de venda, né, o que mostra que elas ultrapassavam os limites ali da apresentação teatral em si, né? Então, essa ideia do impacto eu percebo justamente entre uma conjunção de fatores, né, que extrapola o jornal, que é o tradicional. Então, você tem também o teatro ajudando, reforçando a formar essa opinião pública, né, a fazer com que as pessoas assumam abertamente a abolição da escravidão, né? Embora, como eu falei, a gente sabe que a maior parte da população já era livre, mas há um processo
na segunda metade do século XIX, de concentração da população escravizada. É como no começo da colonização. No começo da colonização, quem tem escravo? Quem é muito rico. Depois, com o tráfico, o comércio de pessoas, ele, entre aspas, se democratiza. E todo mundo tem acesso a ter a mão de obra escrava. E por isso que a escravidão tem uma aceitação, uma capilaridade social muito forte. Quando o tráfico fecha, esse movimento ele vai ter o refluxo. E aí ela vai se concentrar numa elite não só social como econômica. Então, é na mão dessas pessoas que ficam as pessoas, né, escravizadas, sobretudo nas grandes propriedades. E a maior parte da população, então, passa a não só não possuir a mão de obra escrava, como ter motivos para se posicionar publicamente contra, né? Então, em Salvador, a gente já tem entre aspas, uma classe média urbana, né, que vai se engajar na campanha. Eu tenho mais, acho que 2 minutos, eu vou só focar em Salvador, como eu falei, né? Aqui é, né, o mapa do Recôncavo, só para a gente entender o universo, vamos dizer assim, né, do raio que estava essa população escravizada. É claro que no interior também tinha grandes proprietários, mas é justamente nessa região, Cachoeira, Santo Amaro, né, toda essa região aí que a escravaria está concentrada, e ela que alimenta Salvador, né, com gênero de subsistência. Então tem esse comércio, e a gente percebe justamente um movimento dos escravizados procurando os abolicionistas. Pode passar. Bom, eu vou falar rapidamente da Libertadora Baiana, só para concluir. Por que essa entidade é importante, né? Ontem o professor Roberto falou da diferença entre emancipacionistas e abolicionistas. Muita gente contesta essa divisão, mas ela é muito importante, porque nos anos 70, a defesa de uma abolição gradual, menos radical, ela é um consenso, tanto que as sociedades abolicionistas elas têm senhores de engenho dentro, né? Nos anos 80, não. Esses indivíduos que estão aqui, a maioria são republicanos, eles querem espaço político, querem mudar o regime, muitos vêm de famílias com poucos recursos, né? E eles passam a defender essa abolição mais radical, inclusive empreender ações com lideranças negras, com ex-escravizados, né? Por exemplo, o redator do jornal da Gazeta da Tarde, que é o Pânfilo da Santa Cruz, por exemplo, se assumia negro, tinha um discurso muito radical, né? E ele que sustentou essa fase radical a partir da fundação do jornal em 82. Então, ele, ao lado de alguns outros abolicionistas, que faziam a ponte e ofereciam os espetáculos, os benefícios em relação com em torno de um núcleo cultural, né, onde essas ideias ventilavam. Então, a gente tinha, desde os anos 70, o Grêmio Literário. Então, vários abolicionistas faziam parte do Grêmio, todos os alunos da Faculdade de Direito, de Medicina, transitavam por lá. Então, eles vão escrever nos jornais, seja nos partidos liberal, conservador, republicano, vão ao teatro e também socializam nos cafés, nas pastelarias. Então, é nesse circuito que eles agregam os profissionais de teatro e trocam essas ideias, ficam sabendo, né, das notícias vindas do Sul, do Norte, enfim, e vão incrementando as estratégias de luta. Então, na Bahia, o movimento ele passa a adotar tantas estratégias chamadas legalistas, de propaganda, como teatro, como estimular fugas e estratégias radicais. Então, há uma combinação que não tinha nas décadas anteriores, e isso vai ajudar a quebrar a resistência, né, da causa abolicionista. Então, nesse sentido, eu concluo, né, falando justamente que o teatro é importante porque ele dá argumentos, né, ele ajuda a construir essa opinião pública favorável à abolição da escravatura. Obrigado.
Você quer? Professor, você tem a palavra. Professor Budais. A gente não está te ouvindo, professor. O senhor está mutado. Isso. É verdade, eu estava mudando. Então, eu estava esperando vocês colocarem o PowerPoint ali. Então, O papai está... Isso. não. Aí, Um minutinho. Esse o Acho seu. que não está aberto. Obrigada a todos que estão distantes. Deixa eu ver. então, obrigado, Mariana, obrigado, Iris, pelo... Rogério, só um minutinho, a gente não está na tela, a gente aparece só a imagem dos seus slides. Tudo bem? não tem problema, mas eu estou vendo... Tá, não tem problema, não tem problema. Sim. Tá. Mas... você consegue colocar captions ou captura de tela? Porque às vezes a pessoa está me ouvindo e está fazendo leitura labial, alguma coisa assim. Como assim? Para sair legenda. Eu não sei. Tem um recurso que eu não lembro. Mas no... Geralmente sai em inglês. Geralmente sai em inglês. Coloca daí em português. Não esquece de colocar. Em inglês. Não, mas coloca em português. No português não está funcionando. Mas então não vai funcionar, então. Então não vai funcionar. Mas compartilha o PowerPoint no Meet. É isso que eu pensei. Abre o PowerPoint no Meet, aí vai ter o Meet e ele, e aí não precisa ter... Eu tô aqui. Eu posso... Tá, eu vou tentar ligar aqui, então. Eu vou tentar ligar aqui. Se ele compartilhar também vai funcionar. Se ele compartilhar é melhor. Tá, eu só não queria fazer isso por causa dos problemas que aconteceram antes, né? Mas eu vou tentar aqui agora. Tá bem. Tá, eu vou tentar aqui agora. São coisas simples, mas que não... É que tem uma... é uma coisa assim que a gente faz, mas a cabeça dá um tilt. Eu não sei nem interpretar Enter, mas... Eu tô nesse... Porque a gente está fazendo várias vezes. Então, foi? Talvez eu tire você tirar o nosso... Tem que fechar, né? Depois o nosso... Ele faz todo tiro ele também. Tira a legenda. Isso. Isso. Não dá para diminuir assim? Tá funcionando, não? Sim. Tá ótimo. Bom, então obrigado, Mariana, de novo. Obrigado, Iris, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu vou ler o meu texto aqui. Depois eu vou fazer alguns comentários à medida que eu vou ler. Iberê é um rei africano escravizado, mas tem a sorte de ser propriedade do Conde Rodrigo, cujo filho, Américo, é um ferrenho abolicionista. O jovem liberta Iberê das garras do feitor e reconhece a sua liderança na senzala. Os dois se ligam pela amizade. E desmorona quando o abolicionista é mandado para o exército para pôr fim à sua paixão pela negra Ilara, que acaba casada com o rei Iberê, que termina liderando uma revolta de escravos, que finalmente é confrontada pelo oficial Américo. O especial de TV com a ópera Lo Schiavo, de Carlos Gomes, foi apresentado às 23h50 da sexta-feira, 13 de maio de 1988, em cadeia nacional da TVA e TV Cultura.
A ideia era de ajustar o enredo à proposta original do Visconde de Tournai, que girava em torno de sujeitos africanos e afro-brasileiros no início do século XIX, em vez dos indígenas de meados do século XVI, que acabaram povoando a ópera de Carlos Gomes. Para o especial de TV filmado lá Zeffirelli, na Ilha do Mel, litoral do Paraná, foram escolhidos apenas 7 dos mais de 40 números vocais da ópera, com cantores negros agora nos papéis de Iberê e Ilara e no coro de escravos. Para o especial televisado, esses números foram entremeados por ação muda, narrados por Milton Gonçalves, acompanhado de um violão solo. Na primeira dessas cenas mudas, representando uma senzala, também se ouve percussão e vozes entoando um ponto de candomblé. No artigo de chamada publicado na última hora daquele mesmo dia, Rogério Durst notou que o enredo se desenrola, abre aspas, num passado bizarro, onde a luta de libertação negra e a empolada estética operística branca se misturam, fecha aspas. Mais ácido foi o comentário de Marcos Góes para o Jornal do Comércio do dia 25 de maio, na coluna Música e Dança. Conseguiram entremear atabaques com trechos de ópera em italiano, em indigestíssima mistura. Senhores, não dá para casar quilombos com a Tosca. Tampouco com Lo Schiavo, obra visceralmente ligada à tradição operística italiana dos 800. Trazer esse inspiradíssimo exemplo de melodismo italiano do século passado para comemorar a abolição é, no mínimo, ingênuo. Um conselho: queimem o tape. Não permitam que ninguém mais veja o monstrengo. Por falar nisso, acho que está indo os captions aí, né? Pode tirar. Eu acho que não dá para tirar. Dá para tirar do meu aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou tirar os captions, porque você distrai bastante, né? Só um pouquinho aqui. Já tá. Tirou? Já tá tirado. Aqui eu dei, Tá, eu vou tirar os captions aqui. Como ele está compartilhando, está lá em cima. É dele. Aqui, achei. Ok. Pronto. Perdão pela pausa. Ao contrário do que argumentava o crítico, deixa eu voltar lá para aquela passagem. Ao contrário do que argumentava o crítico Marcos Góes, a relevância de Lo Schiavo no contexto do centenário da abolição foi confirmada por produções de ópera em forma de concerto naquele mesmo ano. 2 com a Orquestra Sinfônica da UFF em Niterói, no Rio, e outra mais notável ainda na noite do 13 de maio, pela Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com um elenco de cantores negros. Como no especial de TV, Lo Schiavo deveria ser uma performance da raça. Tão intrigante quanto a recepção de Lo Schiavo em 1988 foi a expectativa da sua estreia. Eu estou vendo que as captions voltaram lá, bom, vou deixar então. Paciência. A ópera começou a ser concebida em 1880, mas a estreia só ocorreu no ano seguinte à abolição. Não dá para fazer com isso. Espera eu de novo aqui. Tá? Não é aqui, não. Agora, deixa eu falar um pouquinho. Não, é um outro captions que está aí, não é da... O CC. ali do lado da câmera. Eu acho que é do... Não. Agora vai tirar. Eu acho que é do... Não é nem do PowerPoint, deve ser do Google. Eu coloco... Fala pra ele, eu tenho que... Eu tiro... Não tem jeito, não.
Rogério, você consegue apertar esse ícone que tem um CC aí no... Não, é isso que eu estou apertando, Está escrito, eu coloco on e off, e continua. Desativar a legenda. Isso, vai nos 3 pontinhos e clica desativar legenda. Ah, tá. Peraí, então. Os 3 pontinhos da minha. Isso. Aqui, espera aí. Aqui, estou vendo aqui. Desativar a legenda. Ah, diz não, precisa ativar. Não desativar. Só tem porque estava ativado. É um outro então processo. deu algum pau aqui, não sei. É um outro lugar que está acontecendo a legenda, não é aqui. Não. Mas paciência. Ativar só. Não, aperta lá no ativar. Então, paciência. Mesmo que está no ativar, aperta. Não. Pois é. Bom, paciência. Vou continuar aqui, porque a gente está com tempo, né? As legendas foram desativadas, tá bom. Mas foi Olha, eu acho que elas vão continuar, segue aí. E cada vez que eu falo, elas aparecem. Porque não é num outro processo, é num outro software que está colocando elas. A gente vai ter que fazer o exercício de focar. Assim. Focar, exatamente. Esquece do que está escrito embaixo aí. Então vamos lá. Pronto. Bom, tão intrigante quanto a recepção de Lusquiava em 1988 foi a expectativa da sua estreia. A ópera começou a ser concebida em 1880, mas a estreia só ocorreu no ano seguinte à abolição, em 1889. Durante os anos que se passaram antes dessa estreia, ela já era associada à causa abolicionista, devido às ações do compositor e do seu amigo André Rebouças, além de Nabucco, Patrocínio e o próprio Toné. Em 3 de setembro de 1884, 5 anos antes da estreia, o jornal carioca O Brasil dava a composição da ópera como terminada e anunciava o interesse de Carlos Gomes em produzi-la no Rio no ano seguinte. Mas a correspondência do maestro mostra que não era bem assim, só os 2 primeiros atos estavam finalizados. Mesmo assim, jornais do Rio mostram que em 1886, pelo menos uma área dessa ópera, essa que está aí na tela, já corria pela cidade sendo cantada. Por exemplo, em julho de 1886, em um evento beneficente pela diletante Carlota Dodsworth, que era a baronesa de Javari. A descrição em tons patrióticos da Gazeta leva a crer que se trata justamente dessa área, e no terceiro ato não apresenta muitas dificuldades técnicas para uma cantora amadora. Na Gazeta da Tarde do dia 21 de julho, o colunista Ambrósio comentou ironicamente que a inclusão dessa área, o canto de dor de uma escrava, fora feita a pedido da princesa Isabel, numa época que o pai dela, Dom Pedro II, restabelecia o tráfico escravista entre a corte e a província do Rio. Que ironia! O Ambrósio disse: quem sabe, talvez a sorte do escravo esteja presa às harmonias suaves de uma volata. Ele referia-se aí, é claro, ao efeito intencionado da peça diante da audiência aristocrata, às elites locais e ao poder que essas elites detinham em definir de uma vez por todas, entre aspas, a sorte do escravo. No ano seguinte, uma conhecida atriz, cantora de ópera cômica do Rio, Madame Delmari, cantou essa mesma área num concerto beneficente para a compra do jazigo da cantora e militante abolicionista Luísa Regadas, que já foi mencionada aqui pelo Rafael há pouco. Ainda num contexto abolicionista, a soprano russa Nadina Bulisyov quis cantar essa área na festa dedicada a ela em 1886, mas foi impedida por questões legais, aparentemente com a editora Ricord. Ou seja, essa área já andava pelos eventos abolicionistas durante vários anos antes da estreia da ópera. A participação de Carlos Gomes na campanha abolicionista tem sido publicizada e discutida desde o início do movimento. Situar Lusquiava nesse contexto não é tarefa difícil. Por mais que o libreto tenha sido descontextualizado e transformado, ainda é uma história sobre escravidão no Brasil, composta por um indivíduo negro comprometido com a causa abolicionista. Mais complicado é identificar algum redirecionamento abolicionista na cultura operística italiana que imperava no Brasil, situando-se a Carlos Gomes. O próprio Rebouças fornece uma pista na carta que enviou a Carlos Gomes em 8 de fevereiro de 1881, cujo conteúdo ele transcreveu em seu diário. Trabalhar no escravo. Fazer uma pregueira, uma oração dos escravos no estilo do Nabucodonosor de Verde.
Trabalha pelos infelizes para que Deus te faça feliz. Saúde e beijos ao Carleto. Carleto era o filho de Carlos Gomes. O maestro acabou não implementando essa sugestão. O que nos interessa na Carta de Rebouças é a analogia entre o cativeiro judaico em Babilônia, representado em Nabucco, e a escravidão africana no Brasil. A metáfora de Babilônia como cativeiro africano nas Américas está presente no negro espírito americano, sabemos, e mesmo no Padre Vieira. Mas Rebouças também sabia que Nabucco é uma ópera política, uma metáfora ao ressurgimento, à restauração do dividido e dominado povo italiano a uma pátria unificada, o que ressoava com a mensagem de unificação abolicionista, a mensagem abolicionista de unificação e inclusão racial e social. Mais recentemente, Nabucco tem sido também lida ou usada em conexão com a diáspora judaica e a Constituição do Estado de Israel. No Brasil, além de ter sido encenado integralmente várias vezes desde a década de 1840, o efeito do famoso coro dos escravos, mencionado por Rebouças, também foi levado em conta pelos abolicionistas, tendo sido agendado para a matinê de 9 de fevereiro de 1884. Mas, infelizmente, o espetáculo foi adiado devido ao mau tempo, para o dia 17, dessa vez sem o coro. Eu sei que não dá para ler esse texto, está muito pequenininho as letras, mas eu vou explicar o que está acontecendo aqui. O programa final, esse que vocês estão vendo, é ilustrativo de um segundo tipo de espetáculo, marcando o encontro entre a cultura operística italiana e o movimento abolicionista. Não se trata de óperas completas, que demandam uma certa leitura, uma certa interpretação a ser processada pelo ouvinte, mas sim uma compilação, um agregado de vários números, não necessariamente relacionados a temas como a opressão ou a liberdade. Não é uma ópera, mas o programa obedece a uma estrutura, uma narrativa comum à ópera. São 3 sessões, como se fossem 3 atos, cada um deles iniciando com uma abertura orquestral e cada um deles contendo várias áreas de ópera, só que são de diferentes óperas, uma espécie de um passício. Além de números teatrais, retiros teatrais e recitação de poesias e números instrumentais também e um discurso abolicionista no início. A participação de artistas nacionais e estrangeiros, contratados, cooptados ou convertidos, ao lado de amadores influentes, conferia apoio simbólico à causa abolicionista e atraía doadores. A renda era usada para financiar as atividades dos centros abolicionistas, desde o apoio individual aos sujeitos escravizados até os níveis institucional e político. Antes dessas matinês e festas abolicionistas, espetáculos teatrais anunciados como benefício para uma liberdade, visando a compra ou ajuda na compra de liberdade de indivíduos, vinham sendo produzidos desde pelo menos 1838, primeiramente pelo livreiro intelectual Francisco de Paula Brito, como foi estudado já e publicado pelo colega Luiz Costa Lima Neto, recentemente. Como é sabido, desde muito já havia uma relação, né, uma conexão na esfera luso-brasileira entre teatro e filantropia, desde o auxílio regular a uma instituição, via de regra a Santa Casa de Misericórdia, até espetáculos esporádicos, em benefícios de indivíduos com certas carências, problemas físicos, etc. E é nesse formato que se inserem os primeiros benefícios para a liberdade. O que é extraordinário é que o primeiro benefício documentado já explicita um papel performático para o próprio beneficiado. Se vocês lerem na segunda parte dessa citação aqui, o recebimento das espórtulas, quer dizer, as contribuições, nos camarotes e as cadeiras, no dia do benefício, se fará com o escravo beneficiado, para que o público o veja e conheça. Ou seja, o indivíduo, o sujeito beneficiado já está lá desempenhando um papel performático. Nos benefícios desse tipo, organizados por João Caetano a partir de 1841, o beneficiado também exercita outro tipo de agência, participando da venda e da entrega dos ingressos, ou seja, trabalhando naquela função, afinal de contas, como mostram vários anúncios. Alguns espetáculos recebiam publicidade extra, fazendo um apelo explícito à caridade do leitor, como esse artigo anônimo de 1847, o qual, depois de dissertar longamente sobre as virtudes de Shakespeare, o autor da peça, e o talento de João Caetano, conclui: "E pois, respeitável público, que além das comoções que tereis hoje de sentir no teatro, vendo Otelo,
tereis de experimentar o doce alívio de quem faz bem, cooperando para a liberdade de uma infeliz que arrasta os ferros da escravidão. Desse espetáculo específico, Otelo, em dezembro de 1947, participaram também Martinho Correia Vaz, que já foi citado aqui nesse evento, e a dançarina Clara Ricciolini. É com ela que faço agora um pequeno desvio. A primeira geração de cantores italianos a portarem no Brasil incluía os pais dela, Gaetano e Isabel Ricciolini. Ela era espanhola, na verdade. Se Clara participou em vários eventos abolicionistas, os artistas que vieram com os pais dela, o pai italiano e a mãe espanhola, não tinham o mesmo posicionamento diante da escravidão. Vários eram escravizadores. Um caso interessante é o de Michele Vacani, que chegou em 1811 com a sua mulher Rosa Fiorini, primeiro estabelecendo-se na Bahia, depois no Rio. O casal logo se separou e Vacani juntou-se à cantora brasileira Maria Cândida da Conceição. Quando Rosa Fiorini morreu em 1844, o inventariante anotou a presença na casa de Rosa da crioula Virgínia, uma menina de 13 anos que, abre aspas, se presumia livre, porque afinada como a tal tratava e educava, fecha aspas. Isso parece ser verdade, já que Virgínia não foi inventariada ou avaliada, mas foi colocada sob os cuidados de uma família adotiva. Também Vacani havia adquirido um homem africano, eufemismo para havia escravizado um homem africano, que em 1819 ele levou para ser batizado na freguesia do Sacramento, centro do Rio. O nome dele era Luiz, na parte inferior aqui dessa citação. Coincidentemente, a mesma página contém o registro do batismo de duas pessoas escravizadas por Maria Cândida, Joaquina e seu filho Miguel. Registros de entrada e saída da corte mostram que eles levaram 5 indivíduos escravizados para o Rio da Prata em 1824 para uma série de apresentações de óperas de Rossini. Quem podia fazer as apresentações era Maria Cândida e Vacani, não os sujeitos escravizados. Os pais de Clara Ricciolini também fizeram parte dessa turnê. Aqui estão Michele Vacani e Maria Cândida della Concepción, em Buenos Aires, assinando como padrinho e madrinha do irmão de Clara em 1825. Não por coincidência, o nome dele era Miguel Cândido. Miguel de Michele Vacani e Cândido de Maria Cândida. Vacani embarcou definitivamente para a Argentina em 1851. Em suas memórias, o general e jornalista argentino Lúcio Vittorio Mancia mencionou o cantor numa passagem nostálgica sobre a vida teatral em Buenos Aires no final da década de 1840 e início dos anos 50. É um momento em que já não canta Vacani, cuja fama ainda vive. Ele sobrevive, está muito velho. Educou um negro. O negro de Vacani, o chamam. Canta, declama. Seria Luiz? É possível. Luiz estaria, então, beirando os seus 50 anos. Narrativas de civilização são comuns em histórias de imigrantes, particularmente quando vinham da Europa. Vacani e seus colegas aparecem na historiografia argentina e uruguaia como introdutores da ópera italiana naqueles países. Um marco civilizatório. E Vacani também teria, entre aspas, civilizado um homem africano. Essa era a principal justificativa moral sustentada durante vários séculos pelos apologistas da escravidão africana. Mas para os abolicionistas brasileiros, a escravidão deixava o país cada vez mais longe da civilização. Por outro lado, a ideia de importar civilização da Europa como uma mercadoria pronta não agradava a todos no Brasil daquela época, mesmo entre os intelectuais envolvidos no campo da ópera. Um deles disse: a chegada de atores estrangeiros matou a ideia da ópera nacional. Os artistas filhos do país foram postos de parte e logo depois esquecidos. E vai mais adiante. É tempo de acabarmos com essa vaidade aristocrática pelo lirismo italiano. É tempo de aproveitarmos tanta beleza natural que a todos os respeitos entre nós vegeta, como as plantas de nossas campinas, como as árvores de nossas florestas. A percepção aqui do escritor era que cantores italianos recebiam salários exorbitantes, roubavam empregos de artistas brasileiros e influenciavam o gosto local, impedindo a gênese de uma ópera nacional que fosse menos aristocrática. Em outras palavras, o cronista eximia as elites locais de qualquer tratamento abusivo aos assim chamados artistas nacionais. Era tudo culpa dos italianos. E sendo que a maioria dos artistas assim chamados artistas nacionais era composta de afro-brasileiros.
Mesmo assim, o movimento abolicionista atraiu para a causa vários artistas no campo da ópera e teatro musical, entre eles brasileiros, imigrantes e mesmo artistas visitantes. Pensando na ópera como um componente das estratégias abolicionistas, não é difícil verificar a sua eficácia em uma das 3 frentes de atuação do movimento, conforme abordadas por intelectuais da época: Nabucco, Rebouças e Patrocínio. Essa sequência de ideias e sentimentos para uma intervenção vigorosa, às vezes subversiva, até a política no sentido estrito da palavra, ou seja, a Assembleia Legislativa, a criação e a aprovação de leis, essa sequência é um pouquinho diferente daquela elaborada por Angela Alonso no seu livro Flores, Votos e Balas, que aqui os votos vêm por último, que é mais de acordo com a exposição de Joaquim Nabuco sobre a efetividade de cada grupo de ações. A terceira ação é a única realmente eficaz quando a lei é mudada, na visão de Nabuco. A ópera atuava aqui no primeiro campo, das ideias e dos sentimentos, mas também provia fundos ou recursos nesses espetáculos beneficentes para o segundo campo e no caso, no campo dos lobistas também, no terceiro. Mas no primeiro campo das ideias e sentimentos, eles impactavam a consciência individual e coletiva e moviam o sujeito a certas ações. A abandonar a prática do escravismo primeiro, depois fazer doações à campanha abolicionista e, finalmente, participar ativamente na campanha. O sujeito é interpelado, no dizer de Althusser, interpelado a juntar-se à causa. E essa interpelação é promovida tanto pela obra dramática, no caso das ideias e sentimentos, mas também pelo carisma do artista, o ídolo popular, a primadona, o tenor. Ainda mais se esse artista fosse também convertido à causa, ou não simplesmente contratado. Quem percebeu isso muito bem, como já foi comentado hoje, foi a cantora e ativista Luísa Regadas. Luísa Regadas forjou laços entre atores e cantores, diretores de óperas, diretores de companhias, professores do conservatório, políticos e figuras afluentes da alta sociedade, algumas delas diletantes musicais que tinham a oportunidade de cantar com seus ídolos no palco. E, ao mesmo tempo, sendo influentes com respeito no círculo familiar, sendo muitas vezes senhoras da corte, sendo influentes com respeito ao lobby dos seus próprios maridos, senadores ou deputados. Isso ainda não foi estudado plenamente, mas é um promissor. Em contato com diversos centros abolicionistas que surgiu durante a década de 1870, Luísa ajudou a organizar o componente musical de vários festivais e matinês. Aqui uma de suas primeiras produções, que também já foi mencionada aqui, com personalidades teatrais e musicais apresentando-se logo após uma conferência de José do Patrocínio. A renda do concerto seria direcionada para a escravizada Joaquina. Um dos maiores eventos, que também está difícil, não vai ser possível de ler, mas eu vou mencionar um pouquinho mais tarde, aqui no próximo slide. Um dos maiores eventos nos quais ela tomou parte foi essa grande matinê da Confederação Abolicionista, trazendo várias celebridades da companhia de Vincenzo Tartini. Luigi Francescolo, o pianista correpetidor, é mencionado ali na última linha ali como um benemérito maestro abolicionista. Sem dúvida, um italiano convertido à causa, ajudando a trazer 9 de seus colegas para essa causa. Ali está a parte que eu mencionei. O benemérito maestro abolicionista Francescolo. Apresentaram-se nesse evento 14 italianos, um uruguaio, descendente de italianos, um francês e 4 brasileiros. No dia seguinte, a Gazeta da Tarde noticiou que o teatro, com capacidade de 1.500 pessoas, estava completamente cheio. No caso das primadonas mais celebradas, era extremamente complicado trazê-las para algum desses eventos, dadas as obrigações contratuais. Uma alternativa que abolicionistas usaram de maneira bastante eficaz foi de aproveitar o dia do benefício ou festa artística de algumas dessas cantoras para conceder publicamente, pelas mãos da primadona, a carta de liberdade a uma pessoa escravizada. A cantora não necessariamente contribuía financeiramente, mas legitimava, através do seu gesto, legitimava aquele gesto através da sua celebridade. Celso Tomás Castilho escreveu sobre a comoção causada por Josefina Senesplé da Batalha
cantora catalã italianizada, que durante a sua estadia no Recife, após ser proibido pelo diretor de companhia teatral de cantar em um evento abolicionista, publicou uma carta no Jornal do Recife anunciando uma doação para a sociedade abolicionista local e informando que ela iria organizar o seu próprio concerto no Teatro Santa Isabel, onde ela, além de cantar, entregou a carta de liberdade à jovem Maria Rosalina. Castilho vê em performances como essa uma maneira importante de unificar manifestações locais difusas dentro de um amplo imaginário político. Uma maneira também de publicizar e energizar o abolicionismo local, como foi colocado na última leitura agora há pouco. Em sua passagem pelo Brasil, a primadona Lucia Avalli também foi interpelada a participar de matinês abolicionistas no Rio, antes de percorrer em turnês as províncias do Nordeste. Em 18 de outubro de 1883, no Teatro Santa Isabel do Recife, noite do seu benefício, ao final do segundo ato da ópera Poliuto, de Donizetti, o clube abolicionista subiu ao palco para oferecer cartas de liberdade a 2 escravizadas, as quais foram entregues em mãos pela diva. Não foi, portanto, uma novidade quando a primadona Nadina Bolitchov doou algumas das joias que recebeu de seus admiradores para comprar a liberdade de 7 mulheres e meninas na noite de 10 de agosto de 1886. Tudo isso havia sido combinado de antemão por José do Patrocínio, ao contrário do que parece dizer ou é mostrado, retratado no livro O Jovem Toscanini de Zeffirelli. Havia sido preparado durante toda a semana anterior e até sido anunciado nos jornais antes do evento. Ou seja, o público já esperava por que isso ia acontecer. Um artigo publicado pouco depois, uma festa onde a Nadina foi concedida o título de sócia benemérita do Clube Abolicionista, Patrocínio traçou várias conexões entre a história da escrava etíope Aida, porque era justamente, a entrega foi feita justamente durante a apresentação da ópera Aida, onde Nadina representa o papel da escrava etíope Aida. O Patrocínio traçou conexões entre essa história e eventos locais, concluindo: Aida saiu do palco, deixou a cena e veio para o seio da sociedade. É preciso dizê-lo, afrontando toda sorte de preconceitos para fazer um grande ato de generosidade. Bom, ela pode ter deixado a cena da ópera no Egito Antigo, mas a performance abolicionista estava só começando quando foi feita essa pausa. Ela entregou as cartas às alforriadas, uma a uma, aos abraços e beijos, como ilustrou Ângelo Agostini. Inclusive, vê-se o imperador no lado direito da tela aqui, a família imperial, e vê-se também o maestro Toscanini do lado esquerdo, embaixo aqui, erguendo os braços. O evento até inspirou o cineasta Zeffirelli a produzir e dirigir o filme que eu já mencionei, Jovem Toscanini, em 1988, o que nos traz de volta ao ponto de partida e ao fim dessa apresentação. Assim como a recepção de Lo Schiavo na estreia em 1889, o filme O Jovem Toscanini ofendeu ânimos patriotas por falsificar a história do Brasil. Segundo o jornalista Caio Túlio Costa, da Folha de São Paulo, o filme levava a crer que foram Toscanini e a cantora Bolitchov que libertaram os escravos do Brasil. Isso é a reportagem de 1988. E se Lo Schiavo era uma falsificação, também era uma falsificação da história, a produção televisiva de Lo Schiavo em 1988, que vimos no começo, foi criticada justamente por falsificar a falsificação. Seria o avesso do avesso? E aqui termino. Obrigado. Eu nem sei. Obrigada, professor Rogério. Então, agora nós passamos a palavra para o Alan Youssef. Muito obrigado.
Tá? Não, posso passar. Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Tá. Em primeiro lugar, boa noite a todos os guerreiros que ainda estão aqui, né? É sempre bom saber que tem gente interessada em ouvir a gente falar, os gatos pingados, né? Eu queria começar agradecendo as professoras Iris e Mariana pelo convite, né? Assim como o Rafael, quando fui convidado, eu falei, mas eu não entendo nada de teatro, eu nunca estudei isso e tal, mas enfim, estou aqui dando a cara a tapa, fiquem à vontade para fazer críticas depois, tá certo? Para mim é muito especial também tá aqui na Maria Antônia, né? Acho que quem fez história na FIFELESH já ouviu muitas histórias sobre a Maria Antônia, sobretudo sobre a Batalha da Maria Antônia. Eu, por exemplo, quando entrei aqui ontem, fiquei olhando a janela, né, procurando uma pedra para ver se eu poderia atacar no Mackenzie, mas ainda não realizei esse sonho, tá? Não sei se vocês podem reparar ali que bem aqui na frente tem uma proteção nas janelas do Mackenzie. Eu imagino que não deva ser uma coincidência, né? Mas, enfim, vamos para o que realmente interessa, né? A apresentação de hoje ela é intitulada Teatralizando o Movimento, as peças abolicionistas como fonte histórica, né? E, para começar, como acho que eu estou dialogando aqui com um público que não é necessariamente historiador, eu gostaria de fazer um breve, mas bem breve e sintético mesmo, mapeamento da historiografia da abolição da escravidão no Brasil para inseri-los no contexto em que esses estudos se encontram hoje em dia, né? Os primeiros autores a tratar da abolição da escravidão no Brasil começaram a fazê-lo já no final do século XIX e no começo do século XX. E eram basicamente ex-militantes do movimento abolicionista, é o que a gente hoje chama na história talvez de memorialistas, não eram propriamente historiadores, né? E, obviamente, a interpretação que eles deram para as causas que levaram à abolição da escravidão no Brasil, ela é uma interpretação que valorizou a própria militância abolicionista. Então, geralmente os abolicionistas eram vistos como os responsáveis pela abolição da escravidão no Brasil, quase como santos, né, de uma causa humanitária e filantrópica. Essa interpretação ela vai começar a sofrer algumas alterações justamente no momento em que a historiografia ela passa a se profissionalizar, né? A gente tem a criação dos primeiros cursos de pós-graduação no Brasil e o primeiro grupo que vai se debruçar sistematicamente sobre o tema foi um grupo oriundo daqui da USP, né? Que ficou conhecido como Escola de São Paulo, muitos orientandos do professor Florestan Fernandes, alguns historiadores mesmo, né, mas nem todos, e eles passaram a enxergar a abolição como, e sobretudo o movimento abolicionista, né, como uma manifestação social e política de um momento que marcava uma importante transição para a história brasileira. Que transição era essa? A transição de uma economia escravista para uma economia capitalista. Então, o abolicionismo seria uma espécie de epifenômeno de um movimento mais estrutural. Tá? Essa interpretação ela passa por grandes transformações na década de 1980. A gente vai ter uma ascensão significativa da história social, que passou a valorizar extremamente a agência dos atores históricos, sobretudo os atores históricos subalternos, e, a partir dessa premissa metodológica e tal, a abolição passou a ser vista como resultado da atuação dos próprios agentes subalternos. No caso, os escravos que, ao lutarem individualmente e coletivamente contra a sua escravização, né, venceram e acabaram obtendo a sua liberdade. Nos anos 2010, aí, a gente vai ter uma nova inflexão dos estudos relacionados ao tema da abolição, né? A gente vai ter uma série de
livros publicados que vão digamos assim, restaurar, de alguma forma, o papel do movimento abolicionista, colocando ele em primeiro plano das lutas que levaram à abolição da escravidão no Brasil. Mas esse movimento historiográfico mais recente, ele não olha mais os abolicionistas como uns santos que lutaram por uma causa humanitária, enfim, e passaram a ver os abolicionistas e o movimento abolicionista como uma espécie de epicentro de uma luta social por direitos, tá certo? Esse último movimento historiográfico, que é o que vai me interessar de fato aqui, né, ele traz uma série de novidades historiográficas. Em primeiro lugar, ele vai colocar o abolicionismo como núcleo agregador da luta de direitos no Brasil, como eu reforcei anteriormente. Tá? Então, os historiadores, por exemplo, vão ver como o abolicionismo se relaciona o movimento feminista, como ele é uma espécie de precursor do movimento pelos direitos trabalhistas no Brasil e daí por diante. Além disso, uma outra novidade historiográfica que vem forte aqui, que se torna uma espécie de consenso entre os historiadores, é que o abolicionismo deixa de ser um movimento de elite, né, e passa a ser um movimento de massas, primeiro movimento de massas da história do Brasil, que vai reunir brancos, negros, ou seja, a população afrodescendente, não só da elite, mas de diferentes camadas sociais. Evidentemente, a gente tem disputas internas desse movimento, a gente tem, como o Rafael falou anteriormente, alas mais radicais, outras menos radicais, mas o fato é que, como movimento social, o abolicionismo ele agregava uma série de divergências e uma série de camadas populacionais que estavam unidos de alguma forma em torno de uma mesma causa, né? E, por fim, acho que um aspecto que aparece bastante nessa bibliografia mais recente é o abolicionismo como espaço de produção cultural, né? Os historiadores têm falado muito, e a gente já viu amostras nessa mesa e em mesas anteriores, né, dos comícios abolicionistas, das óperas, dos concertos musicais, né, dos discursos, o que eles muitas vezes têm jantares, né, almoços, o que eles chamavam na época de meetings, né, usando a palavra em inglês. Só que a minha impressão é que, até o presente momento, acho que esse congresso mostra já uma mudança de percurso historiográfico, né? Pouco se analisou sistematicamente essas fontes historiográficas. E acho que um dos pontos altos desse evento é que a gente está vendo um movimento historiográfico que busca dar conta de novas fontes e novos objetos históricos que incluem essa produção cultural aqui, né? Acho que já foi falado em vários momentos aqui, né? O professor João Roberto Faria esteve ontem falando com a gente. Talvez ele seja o primeiro a fazer um trabalho sistemático, né, de análise das peças de teatro abolicionistas nesse contexto. E eu gostaria de entrar um pouquinho nessa obra para pegar um gancho e fazer a minha proposta a partir dela, né? O professor João Roberto Faria, ele vai colocar uma questão norteadora logo na introdução do trabalho dele. Ele vai dizer o seguinte: ele quer entender qual foi a contribuição que o teatro brasileiro deu ao movimento abolicionista, né? E, mutatis mutandis, eu acho que essa foi a preocupação do Ricardo, né? Essa foi a preocupação do Rogério, agora foi a preocupação do Rafael também, agora há pouco, e de outros tantos que falaram aqui antes de mim. E acho que é uma preocupação central aqui. É preciso entender, de fato, qual foi o papel, não só do teatro, mas das artes como um todo, dentro desse movimento abolicionista, né? E o método que o professor vai usar aqui é o seguinte: ele vai contextualizar socialmente e politicamente essas peças de teatro, né?
vai adicionar a essa contextualização a forma como as obras foram recebidas, e aí buscando pela imprensa, por comentários variados, e a partir dessa contextualização, da análise das obras e da recepção delas, ele vai concluir o seguinte: o teatro deu, nas palavras dele, uma inestimável contribuição ao movimento que levou ao 13 de maio de 1888. Tá? Eu concordo plenamente com essa proposta, com esse método e com essa conclusão. O que eu quero, na verdade, é fazer uma proposta que inverte um pouco a lógica da análise. E inverte não para fazer o oposto, mas para fazer algo que eu acho que é complementar, como se fosse o outro lado da moeda, né? O que eu quero pegar aqui, fazer um exercício com vocês, e aí, por favor, vocês fiquem à vontade para dizer se isso procede ou não. Não? Meu Deus. Não. O que eu... já a recepção não foi positiva, né? Pois é. E em massa, em massa foi negativa, né? Mas eu quero pensar com vocês qual a contribuição dessas produções teatrais brasileiras podem dar ao estudo do movimento abolicionista. Então, o caminho é um pouco o inverso, né? Eu quero partir... Será que é o meu celular? Não. É que eu estava cronometrando o tempo, mas tudo bem. O que eu quero fazer é partir das peças para entender o movimento abolicionista e as suas principais ideias, tá certo? E a minha proposta aqui eu juro que eu não sabia dos outros que também já falaram dessa peça, então eu estou me sentindo aqui como os meus alunos do 6º ano, que juram que não estão colando, né? E eu juro que eu não estou colando, tá? Fazer uma análise de alguns trechos dessa peça, que já foi mencionada muitas vezes aqui, que é a Corja Opulenta, escrita em 1887, por um autor chamado Joaquim Antunes. E, de cara, eu já vou dizer para vocês que eu vasculhei a internet atrás desse autor. Se o Ricardo souber alguma coisa, por favor, eu agradeço, mas eu não consegui basicamente nenhuma informação sobre ele, tá certo? De toda forma, ele escreveu um drama dividido em 3 atos, né? E é um drama, assim, do ponto de vista dramatúrgico, se vocês me permitem entrar já nesse campo, bastante simples, né? Ele tem uma estrutura bastante simples. Então, ele é dividido em 3 atos e ele vai ter, basicamente, 7 personagens, dos quais 5 são mais centrais. O Antônio Guerra, que é o capitalista e negociante e ex-negociante de escravos, né? Mas que ainda é proprietário de escravos. O Tibúrcio, que é o colega dele, atual negociante de escravos. Os dois fazem parte da Corja Opulenta, né? Os dois são a Corja, enfim, representada ali. A gente vai ter a Alice, que é essa menina de 9 anos, que está celebrando 9 anos, né, na peça, e é filha e, ao mesmo tempo, escrava do Antônio Guerra. A gente tem a Henriqueta, que também é a mãe da Alice, né? Aí, esse amante eu copiei, obviamente, da peça do século XIX, mas a gente pode questionar esse termo, né, já que ela era uma escrava e ela pertencia a esse proprietário, então não se trata de uma amante nos termos atuais, aí, sim, a gente vai ver que é uma relação extremamente abusiva, né, mas fato é que ela é colocada dessa forma e ela é escrava do Antônio Guerra. O Jorge, que é o guarda-livros, que é nada mais nada menos que um contador, né, do Antônio Guerra, e esses 2 personagens menos centrais, que é a Luísa, mãe do Jorge, e o Bernardo, que é uma espécie de matador de aluguel e acaba se revelando outra coisa ao longo da peça, né? Então, vou falar um pouquinho da peça, espero não me alongar muito, e a partir dessa contextualização do próprio enredo, eu vou pegar alguns trechos para analisar com vocês, tá certo? Então, a peça começa
num encontro entre o Antônio Guerra e o Tibúrcio, e eles encontram logo de cara a Alice, que é escrava e ao mesmo tempo filha do Antônio Guerra. E o Tibúrcio, que tem lá pelos seus 40 anos, ele fica de alguma forma encantado com a Alice. Então a gente já tem no início uma relação que é bastante problemática aí, né? É uma... Enfim, não precisamos nem denominar aqui, todos sabem o que é, né? E a partir desse engraçamento dele com a Alice, ele propõe ao Antônio Guerra comprar a Alice, né? Ele é um atual negociante de escravos, ele faz essa proposta, o Antônio Guerra pensa um pouquinho, mas consente logo. E ele acaba, inclusive, envolvendo no negócio outros escravos que não são mencionados e nem aparecem no enredo da peça. A única escrava que ele faz questão de permanecer com ela é a Henriqueta, porque era essa pessoa que, obviamente, satisfazia ele sexualmente, né? Toda a trama começa a se desenrolar quando o Antônio Guerra vai comunicar ao Jorge, que é o guarda-livros, sobre o negócio que ele vai fazer com o Tibúrcio. E o guarda-livros, a gente vai descobrindo que ele é um abolicionista, ele acha um absurdo, não só o que está acontecendo, mas o fato de que a Alice é não só uma escrava, mas filha do próprio Antônio Guerra. Então ele começa a fazer uma série de críticas morais, eles têm uma divergência bem grande, e o Antônio Guerra meio que jura o Jorge de morte. Quando ele jura o Jorge de morte, ele vai contratar o Bernardo, que é um matador de aluguel, e para armar uma emboscada para o Jorge. O que vai acontecer, que era um tanto quanto inesperado para o Antônio Guerra, é que o Bernardo também se revela um abolicionista. Então ele trai ele, acaba denunciando ele para as autoridades. O Antônio Guerra ele acaba pagando uma propina para se livrar da cadeia, e ele volta para tirar satisfações com a Alice, a Henriqueta e o Jorge. Nesse momento, a Alice, a filha e escrava dele, né, ela toma consciência de si. Ela não sabia que ela era escrava e tampouco sabia que ela era escrava do pai dela. Então ela toma consciência de si numa conversa com a mãe, decide romper com o pai, e quando o pai volta da cadeia, eles têm uma discussão que é bastante esclarecedora. Fato é que, no final das contas, para resumir um pouco a história, a Henriqueta vai morrer, né? A Alice rompe com o pai, ele tem uma discussão ali com o Jorge, que, enfim, acaba levando o próprio Antônio a uma espécie de loucura, e, de alguma forma, a peça ela se desenvolve nesse sentido, né? Então, contado um pouquinho da história da peça, eu gostaria de entrar em alguns trechos, espero que não seja muito monótono para vocês, tentar ser o mais breve possível, tá? O primeiro trecho logo no início, quando o Antônio Guerra está conversando com o Tibúrcio, né? Esse é um diálogo bastante importante da peça, e eles vão falar do atual estado da escravidão no Brasil. Ele vai dizer o seguinte: é exato, a escravatura no Brasil morreu, não há mais quem possa dar-lhe vida. Quem tem escravos, amigo Tibúrcio, anda sempre com o coração nas mãos. Por que ele está falando isso? No início da peça, a Alice prega um susto, tipo de criança mesmo, nos dois. E aí ele está falando assim, quem tem escravos mesmo fica com o coração nas mãos. E aí que o Tibúrcio complementa, isso é verdade, qualquer ruído que se faz ouvir já nos parece um escravo emboscado para tirar-nos a vida. Ao que ele responde, ou um tiro buscando uma carta de liberdade. Tá? O que a gente tem nessa cena aqui? Primeiro, um topos bem importante do movimento abolicionista, que é apontar para o fato de que a escravidão ela gera uma violência social muito grande.
E aqui está indicado também um elemento fundamental desse momento em que a peça foi descrita. A gente está aqui no momento final da escravidão, quando essa escravidão já está assim, com o pé na cova, né? E o que eles estão afirmando é que é um caminho sem volta. Não há mais retorno. A escravidão vai acabar mais dia, menos dia. E essa é uma convicção do movimento abolicionista desde o surgimento dele no começo de 1880. No trecho seguinte, eles vão falar dessa relação promíscua, né, que os senhores têm com os escravos. O Antônio vai dizer o seguinte: eu mudo de opiniões como mudo de amantes. Hoje uma, amanhã outra. E o Tibúrcio: amantes e escravas, hein, Maganão? Aposto que é mais lucrativo ter essas amantes do que uma mulher rica. Tem-se filhos com todas elas e depois vendem-se. Ai, que mosquebras! Tenho tido meses de nascerem 6 e 8. Ou seja, aqui a gente está vendo como os senhores, eles violentavam propositalmente sua escrava, não só para satisfazer os seus desejos sexuais, mas para obter um lucro, né? E aqui a gente começa a entrar num outro tópico super central para o entendimento do movimento abolicionista, que é a venda de filhos dos próprios donos. De novo, como até o Ricardo estava falando anteriormente, e outros falaram também, é uma crítica extremamente moral, né, ao que a escravidão propicia socialmente. Tá? Então, o que os abolicionistas vão fazer é denunciar todos os problemas sociais que a escravidão trazia para a sociedade brasileira. O trecho seguinte é um trecho que ele é muito elucidativo do que o movimento abolicionista provocava para os senhores de escravos, né? O Tibúrcio vai dizer: a questão é de mais dia, menos dia, ou seja, volta àquele tópico que a escravidão está no seu final. Eu creio que sim. O que mais barulho tem feito é aquele maldito pronome, aquele da Gazeta. Pronome? Sim, aquele que põe no fundo dos artigos. Pronome. Prudome. Esse é terrível. Passa-nos cada descompostura capaz de arrancar couro e cabelo. Tá? O que a gente tem aqui é algo que só mais recentemente a historiografia tem apontado, né? Acho que por conta dos seus escritos, o Joaquim Nabuco foi tradicionalmente colocado como o grande líder abolicionista. E o que a gente vê aqui é o contrário, né? Como o Rafael estava falando, né, do radicalismo, o Prudhomme aqui é o José do Patrocínio, e a Gazeta era a Gazeta de Notícias, na qual ele escrevia. Então, percebam como a visão do abolicionista radical aqui não é a do Nabuco, que era o político que atuava no parlamento. Era a do homem negro que estava atuando na imprensa, e por atuar na imprensa, obviamente, tinha mais liberdade que o próprio Nabuco, que tinha que respeitar alguns rituais do parlamento, né? E, obviamente, era um homem da elite imperial, filho de político imperial. Então, o José do Patrocínio era visto como mais radical, aquele que fazia os escravistas arrancar couro e cabelo, né? O quarto trecho é um trecho em que o Antônio Guerra e o Jorge têm aquela discussão sobre a proposta de venda da Alice e dos outros escravos, né? O Antônio Guerra vai falar assim: não gracejo, vou definitivamente vendê-la. O senhor já deve ter sabido que eu, por dinheiro, sou capaz de tudo. O dinheiro, meu caro Jorge, é o que há de mais poderoso sobre a terra. E o Jorge, levantando-se, né? Mas eu preciso lembrar-lhe, senhor Guerra, que os ingênuos nascidos depois da lei de 28 de setembro não se vendem, porque não são propriedade de ninguém, são livres por condição. Ao que o Antônio Guerra, também se levantando, responde: ora, meu amigo, quem lhe encomendou o sermão que lhe o pague? Tem-se vendido muitos.
E o Jorge, né, finalizando, pois bem, consinto que se calque aos pés a lei, mas o que eu não consinto é que os pais vendam os próprios filhos. Aqui, pessoal, é um elemento importantíssimo para a gente entender o movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele se forma a partir da crítica à lei de 1871, também conhecida como Lei do Ventre Livre. Vale lembrar aqui o seguinte, a Lei do Ventre Livre foi pensada pelos políticos imperiais como a última palavra do governo imperial com relação à escravidão. Então, segundo a lei, segundo as pessoas que aprovaram a lei, ela era o término da escravidão. Um término, obviamente, bastante lento e gradual. O que os abolicionistas vão levantar na década de 1880 é que a lei de 1871 ela é insuficiente. Se depender dela, a escravidão nunca vai acabar. E não só por causa da lei, mas pelo que está aqui, né? A lei, além de ser insuficiente, ela nem mesmo era respeitada. Então, a Alice, ela não era, na verdade, uma escrava. Ela era uma ingênua, porque ela nasceu logo depois da aprovação da lei de 1871, que libertava os filhos e filhas das escravizadas. Tá? Então, esse é um elemento essencial para a gente entender o movimento abolicionista. A insuficiência que a lei de 1871 era vista, né, pelos olhos deles. E, por fim, eu já prometo que eu não vou... Tem tempo ainda? Não, né? Não, mas eu já vou terminar. Já estamos todos cansados aqui. Tá? Tá. Bom, o último trecho é o seguinte. Já é aquele momento em que a Alice... Isso. Né? A Alice tem o diálogo com o Antônio Guerra. Né? Ela diz o seguinte. Pode exasperar-se como quiser, porque não o temo. Em um momento, chamo a quem me acuda. A quem me acuda, no caso, era o Jorge, né? Encaminhando-se com altivez para Antônio Guerra. Agora, quem fala não é mais a sua filha, nem mais a sua escrava. É uma criança livre como o senhor. Aqui, pessoal, é o escravizado tomando consciência da sua condição. E ao tomar a consciência de sua condição como livre, né, ele é capaz, com a ajuda do abolicionista, né, e aí eu até retomo o que o Salomão estava falando sobre colonialidade, né, enfim, decolonizar, né, o pensamento e tal. É só com a ajuda do abolicionista que esse escravo aqui da peça, né, vai tomar a consciência de si e vai poder enfrentar o seu antigo senhor. Tá? E isso é outro elemento fundamental para a gente entender o pensamento do movimento abolicionista, que pensava não necessariamente, né, a gente vai depender aí do radicalismo desses abolicionistas, mas muitos sim pensavam no escravo se libertando com o auxílio do abolicionista, não fazendo isso apenas pelas próprias mãos. Tá? Com isso, pessoal, eu vou me encaminhando para o final. Eu fiz um exercício que cabia um pouco nesse tempo que eu tinha, mas eu acho que vale a pena pensar nesse exercício de forma mais sistemática, né? Eu acho que essas peças elas têm muito a dizer sobre o pensamento do movimento abolicionista e acho que esse estudo de caso ele sugere um pouco que a gente enfrente essa documentação para entender melhor esse movimento, que é um movimento fundador, na minha opinião, do Brasil moderno. Tá certo? É um movimento de massas, é um movimento que agrega pessoas de diferentes camadas sociais, responsável pela luta pelos direitos no Brasil, e eu acho que essas fontes precisam ser mais trabalhadas pelos historiadores. O meu ponto é que, para a gente entender, fazer uma história social do abolicionismo, me parece que essas fontes elas precisam sempre ser cotejadas com outras mais, para a gente definitivamente escrever uma história total, e aí eu me filio à segunda geração do Zanalli, tá certo? De pensar a totalidade histórica aqui, e acho que é preciso incluir isso para a gente ter uma história
pelo menos que mire a essa totalidade. Tá certo? Obrigado pela paciência e fico aqui para perguntas. Não, desculpa, extrapolei, né? Bom, nós vamos fazer uma rodada de perguntas. Então, alguém tem questões? Quem quer se manifestar? E aí a gente fecha. Tem também da mesa anterior. Então, caso alguém queira dirigir, só temos ali o Rafael da mesa anterior. Mas, se alguém quiser dirigir uma questão para ele, porque foi o que ficou... Ninguém tem questões? Gente, abriu o Rogério? Tá no navegador, eu acho. Ah, tá. Meu Deus, será que... Nossa, será que eles estão aí, então? Uma jornada deles. Tem poucas pessoas? Eu posso fazer ou vai? Não, pode. Acho que não precisa de microfone. Não tem mais microfone. Então a gente vai ter um bocadinho para chegar no... Porque em um dos slides que você apresentou, Rafa, primeiramente adorei, a apresentação, e você trouxe uma questão exatamente que eu tenho pensado agora na minha pesquisa, que eu pesquiso no artista Xisto Bahia. E a gente percebe que tem algumas biografias sobre ele, mas assim, todas muito voltadas a um lugar muito específico, né? Você vai lendo e você vai vendo as coisas vão se repetindo, né? Inclusive as cores. Mas um dado interessante que eu estou pensando bastante, porque ele era conhecido como Mulato Xisto Bahia. E aí, inclusive hoje, alguns historiadores, né, atuais, que têm escrito como a Marta Abreu, da Ciência do Nosso Paulo, vai citar no livro dela que Xisto Bahia é branco. E aí isso é uma grande questão, porque se a gente trabalha com imagens, obviamente que você vai reconstruindo a história dele, né? Você percebe que não, né? Um mulato Xisto Bahia, né? Que é todo mundo, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque isso tem inclusive, textos muito atuais, né? E historiadores, inclusive, tem uma pesquisa consistente, né? Como a Marta Abreu, que se propôs a escrever um trabalho aí, enfim, do Atlântico, negro e tudo mais, e coloca o Xisto Bahia como branco. Como que a gente lida, como que a gente faz com essa situação? O que você tem a dizer em relação a isso? Segue vocês falam muito formal, né? Pode ser. Eu acho que, como você deve saber até melhor do que eu, sempre trabalhar com a racialidade desse personagem é sempre um desafio, porque a racialidade não tem uma tabu, né? A racialidade aparece sempre em fontes indiretas. Muito raramente há uma enunciação direta do personagem que reivindica a sua negritude. Quando ela acontece como um gesto político daquele que eu mostrei do Agostinho dos Reis. Mas isso acaba sendo um gesto muito radical, né, para essas pessoas, porque isso põe em xeque, inclusive, os lugares sociais que elas ocupam. E aí, encontrar essas fontes que dão essa condição, e especialmente uma coisa mais cara ainda quando a gente pensa a experiência e toda a discussão muito cara entre a intelectualidade negra do que é a experiência do ser negro, né? E aí é muito mais difícil ainda, que é o que o Salvador falava, eu almejo compreender a maneira pela qual esses sujeitos pensavam a si mesmos. Aí as fontes são ainda mais áridas para a gente, porque mais do que essa enunciação pública, que alguns deles fazem, chegar nessa dimensão de como eles compreendiam sua condição racial no interior dessa experiência é mais complexo ainda. Então, vemos Carlos Gomes como um homem negro, mas o próprio Carlos Gomes, quando anunciava sua condição racial publicamente, colocava na condição de mestiço em direção ao seu pertencimento indígena, e não ao seu pertencimento racial africano. E o próprio Rebouças, que é um seu parceiro interlocutor direto, que se reconhecia como homem negro e vai radicalizando esse reconhecimento à medida que também radicaliza a sua trajetória de vida, não reconhecia o Carlos Gomes propriamente como um homem negro, reconhecia ele na condição de caboclo, ainda que o reconhecesse na condição de um homem racializado. Então isso é sempre um desafio imenso, mas o que eu acho, especialmente no Xisto Bahia e outros performers, é que eu não estava pretendendo, ao falar, por exemplo, quando a gente discute a ideia de um abolicionismo negro, nós não estamos pretendendo a reivindicação de que exista, como existe um movimento negro unificado, né? Não é esse tipo de experiência, mas é compreender que no interior dessa experiência do chamado abolicionismo de modo geral,
esses sujeitos negros experienciavam sua condição de sujeitos negros numa sociedade extremamente hierarquizada por parâmetros raciais, e no interior dessa experiência, nas suas inúmeras contradições, nas suas inúmeras vontades, produziam agências, produziam pertencimento, produziam repertórios. E eu acho que o xisto, para além inclusive do equívoco dessa tipo de leitura que coloca ele como sujeito branco, o xisto ele é um dos primeiros a inaugurar uma tradição, do ponto de vista da tradição artística desses performances de teatro, palco e música no Brasil, onde o próprio nome artístico já flerta com a ambiguidade da questão racial. O sujeito chama Xisto Bahia. Isso não vem de algum lugar. Ele está mobilizando, como o de Chocolate, né? Como o Chocolate, algumas décadas depois, criando a Companhia Negra de revistas. Então, isso não isso é a experiência dos performers negros do Atlântico. Isso não está acontecendo exclusivamente no Brasil. Isso acontece há muito tempo, inclusive em séculos anteriores, né? E eu acho que o xisto se filia a isso. Mas o xisto, ao mesmo tempo, ele é um elo de ligação muito importante para compreender o que a gente também vem chamando de os modernismos negros do século XX, né? Porque ele é um elo de ligação para a experiência performática do século XIX, que é principalmente o palco, e o disco, e a fonografia, e a revista, e as novas formas de mídia, né? Seja visual, seja fonográfica do século XX. Até que a primeira música gravada no Brasil é dele, né? E ele escreveu uma peça abolicionista, que eu estou analisando, 2 páginas de um livro. Como é que chama também? 2 páginas de um livro. Duas páginas. Eu acho que a gente tem muito a avançar assim, nessa discussão, e especialmente na recuperação das trajetórias, porque eu dei muita ênfase à experiência individual. Será que no sentido da gente conseguir compreender como essas trajetórias individuais, nas suas contradições, nas suas interdições, nas suas problemáticas, elas iluminam também a totalidade do processo, né? Numa perspectiva próxima do que ele estava tentando fazer, ao meu ver, em relação às peças, né? Eu acho que a gente conhece muito pouco dessas trajetórias. A gente ainda pensa muito num conjunto, né? Mas ao mergulhar nas trajetórias de vida desses artistas, e não só dos artistas, dos ativistas de um modo geral, a gente vai alcançando um universo extremamente rico que ilumina a complexidade desse movimento, né? Que ilumina as contradições políticas do Brasil que estavam postas. Por exemplo, hoje me interessa muito pensar na atuação das mães de José do Patrocínio, Luiz Gama, Israel Soares, todas são quitandeiras. Agostinho dos Reis são mulheres que tiram seus próprios filhos da escravidão e produzem as principais lideranças políticas do Brasil do século XX. São todas mulheres africanas e quitandeiras. Isso é o acaso? Isso não me parece que seja, né? Não me parece que isso seja aleatório, né? Parece que essa é um lugar onde as mulheres negras produzem cidadania, produzem direitos para si e para o país, né? Porque o resultado da ação política delas muda a nossa história. Só uma última pergunta, que é tipo... Ela pediu. Depois Você a gente consegue fazer? Obrigado. Consegue fazer sem microfone? Consigo. Para o Rodrigo, primeiro eu gostei da apresentação dos 3, dos 4. O Rogério também. Ótimo. Rodrigo, quando você mostra o mapa lá do Recôncavo. Ricardo, desculpa. Ricardo, o mapa do Recôncavo, você também fala da questão das apresentações, também que incentivava fuga e também compra. E a gente sabe que ali no Recôncavo a gente também tem vários quilombos. E eu queria saber se você analisou, percebeu nas suas fontes, a relação dessas companhias teatrais com esse movimento dos quilombos nessa relação com a cidade. Se há esse movimento, porque tem essa mobilidade social dos quilombos, né? Então, se esses artistas frequentam esses lugares, se dá para a gente perceber isso no Recôncavo. É isso. Bom, assim, em Salvador, assim, nas proximidades, que hoje são proximidades, né? Por exemplo, no Cabula, em outros bairros, havia os chamados quilombos urbanos. Em geral, nesse contexto aí de 83 para frente, muitos escravizados fogem até de longe mesmo, às vezes 200, 300 quilômetros, e eles vão para Salvador. Por quê? Porque Salvador tem uma população, né, de mais de 160, 180 mil pessoas, não me lembro agora.
exatamente, mas uma população bem expressiva, e tem 5, 6 mil escravizados. Então, o indivíduo pode se diluir no tecido social e se passar por livre. Por que eles vão para lá? Para impetrar ações de liberdade, entrar na justiça. Então, eles ficam um tempo acoitados nesses quilombos, para daí usar a legislação emancipacionista e entrar, né? Então, as associações abolicionistas desse período, elas trabalham nessa frente, né? Que é uma ação meio subterrânea. É muito difícil, a gente tem assim uma outra memória que eles falam como funcionava, né? Eles chamavam de guarda velha, que é o pessoal fazia esse trabalho. Mas não tem informação assim de quem frequentava esses espaços, somente assim que existia. Por exemplo, tem um drama no livro do João Roberto, que ele fala de um romance do João Clodoaldo, chamado Luísa. Inclusive é um romance que ele fala do Eduardo Carigé, na peça. Ele fala dos abolicionistas, assim, coisas de um ano atrás, acontecimentos históricos, ele vai falando na peça. A mãe dele, por exemplo, foi mencionada como alguém que acoitou mais de 100 escravizados nesses anos finais aí. Então a gente tem essas pistas mais esporádicas, né? Mas havia sim essa rede, né? de apoios estruturado. Inclusive na tese que eu defendo que por causa da Bahia, né? Não dá para generalizar, mas que a abolição ela vai subvertendo a ordem usando a justiça. E os escravizados fogem ou se organizam para testemunhar, por exemplo, falando que a mãe, o avô veio da África, aí dá os depoimentos e chega lá e prova, e isso vai quebrando os senhores, né? A população da Bahia, se você pegar, por exemplo, em 1864 tinha 300 mil escravos, em 74 cai para 160, em 84 cai para pouco mais de 80, né? Já a véspera da abolição, quase 80 mil na província inteira, né? Então isso vai pressionando e a abolição vai acontecendo. E os abolicionistas, acho que nas peças tem muito disso, eles querem uma abolição sem violência. Eles querem controlar os escravizados. É essa ideia de um paternalismo, né? Então a gente tem na historiografia a abolição como dádiva da princesa Isabel, mas também tem a versão que ela foi uma dádiva dos abolicionistas. E na verdade não, a gente vai ver que nesse ano final há essa desorganização. Então, por exemplo, em Salvador tem Manuel Roque, tem Jorge Saverista, que fazem ações subversivas. Só que deles a gente não, como eles não escreviam na imprensa, etc e tal, a gente só tem informação assim, olha, do movimento participava fulano era orador popular, e a gente não tem como avançar, né? Mas tem como, ao mesmo tempo, mostrar que estava ali, né? Professora, a minha verdade quer ficar mais uma pergunta? Sim, eu também queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer para pensar mesmo. Ela estava gravando. Ela então faz. Sim. Não, eu depois Mariana, pode fazer. Não, eu queria agradecer, né? Foram falas excelentes e pensar nessa questão do paternalismo, né? Do Ricardo Alain, que é muito interessante, pelo menos as peças que eu tenho conhecimento, as peças que eu li abolicionistas, a forma escolhida é melodramática, né? Que utiliza do sentimentalismo e dessa perspectiva de trajetórias individuais para a comoção pública, né? E é interessante que essa forma melodramática também é repetida também dos dramas operários e anarquistas daqui, né? E ao mesmo tempo existe nesse momento em alguns lugares, né, também estudiosos das formas teatrais, assim, mas a perspectiva de outras perspectivas de cena, né, que vão epicizando a cena e colocando lutas coletivas em cena, né?
E aí fico pensando um pouco nisso, né? Essa escolha formal, né, pela estrutura melodramática, né, como estratégia, né? Se há um pensamento sobre isso, né? Por que essa forma, né? A própria estrutura, o professor Rogério está falando também da ópera, né? A compra, a doação de uma, né? A libertação, tem uma comoção a partir de indivíduos, né? Enfim, essa dimensão da luta coletiva que é também presente na história do movimento, isso, a cena toca nisso de alguma maneira, né? A cena representa isso, né? Eu falo? Não, acho que esse é um elemento essencial, né? A gente tem que pensar que é um movimento social, e um movimento social precisa atrair gente para a sua causa e precisa manter mobilizadas as pessoas que estão na causa. Então, comover é essencial para você mobilizar as pessoas, né? E a gente tem que sempre que pensar essas ações do movimento abolicionista de forma coletiva, como o Ricardo estava falando. Poxa, uma coisa é você ver uma encenação, né, de uma escrava tomando atitude, está tomando consciência de si, encarando o seu senhor, e logo depois vem a libertação, né, de uma escrava de verdade, sabe? Assim, as coisas estão conectadas e não é à toa. Então, eu acho que é uma estratégia proposital. E é uma estratégia que vem a calhar também. Se a gente for pensar que o movimento abolicionista, sobretudo na fase final, atraía uma pancada de gente, essa é uma linguagem que é fácil, que é acessível, sabe? Que pega. Sabe? É como, sei lá, a música popular hoje em dia, sabe? Que foi essa música nas eleições? Está na hora do Jair ir embora, sabe? Pô, aquilo... Metade do... É um pouco isso, sabe? Uma comparação esdrúxula. Uma comparação meio esdrúxula, mas eu acho que, assim, é algo que tem que pegar, de alguma forma, as pessoas. E para pegar tem que ser simples. Acho que essa forma melodramática, enfim, cai como uma luva. Eu acho que o grande desafio assim, que as peças tinham que transpor ali para a representação é um pouco de um exercício de uma alteridade assim, do espectador para com o cotidiano da escravidão, porque a escravidão ela era naturalizada, como se as pessoas não vissem o mal que existe, né? É igual a gente na sociedade hoje. Você naturaliza o porteiro do prédio ser negro, a atendente do restaurante, etc. e tal, e não estranha, mas devia estranhar, né? Então, como é que a gente muda isso? Ou, se não tem um movimento te cutucando ali, te sensibilizando, é difícil. Então, no caso do movimento abolicionista, o que eu vejo? Eles chamam as mulheres para dentro do movimento, porque aí a mulher, por exemplo, quando ela vê lá, é claro que muitas podem ter passado por isso na realidade, mas não a maioria, vamos dizer assim, de ver uma escrava violentada e ter um filho do senhor morando perto dela, mas está ali no drama, é uma questão moral que ela vai discutir, né? Que ela vai propagar depois. Outra coisa muito usada nas peças, nos espetáculos, a ideia de que a escrava é branca. Então tem benefícios, por exemplo, que tem escravizado lá e tal, eles não conseguem o dinheiro, aí a sociedade vai pegar o caixa e banca. E quando a escrava é branca, aparece o dinheiro, dá para comprar duas. Né? E nos romances está na peça e está nos benefícios. É como se falasse, olha, a escravidão produziu esse fenômeno que a gente pode virar escrava, né? Tipo, não são só os negros. Então elas são permeadas. Por exemplo, o Escravo Fiel, né? Que é uma peça muito antiga, foi representada por mais de 4 décadas. A ideia assim, o Senhor faz tudo, ele continua fiel. Então a ideia, olha, é um ser humano que está aí e tal,